Eu quero compartilhar com você, quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos finalizando uma série falando sobre a igreja. E eu até tentei fugir aqui desse capítulo, mas não consegui, porque tem uma profundidade naquilo que ele representa, e certamente ele já deve ter sido exposto aqui, e o será, mas não o faremos sob a mesma ótica, e essa é a beleza do corpo. É tão gostoso chegar num lugar, e eu cheguei aqui, fui tão impactado pela glória de Deus, mas ver a multiforme graça de Deus nas comunidades, de forma tão específica, de talvez uma música que jamais seria cantada na minha comunidade, porque talvez não tenha um perfil, e que se você chegar lá, você percebe uma glória de Deus diferente do que eu percebo aqui, e a beleza de que o corpo de Cristo está se expandindo, e à medida que ele se expande, essa beleza se revela, mas também no entendimento de que nós somos esse corpo. E se você tiver um vislumbre ao longo das últimas semanas, está sendo falado disso, se você tiver um vislumbre do poder, do impacto, da relevância, do significado, da extensão pelo qual o corpo de Cristo é, isso sem dúvida nenhuma vai te fazer assim ter uma experiência tão profunda. Diz que um camarada, ele estava fazendo um voo internacional, era um brasileiro esse cara. Ele estava fazendo um voo internacional e o avião caiu. E ele sobreviveu. Isso aqui é uma história, tá, gente? Você vai 100 fatos reais. E esse cara cai e ele fica preso numa ilha. Ele fica preso durante muitos anos numa ilha. E depois de mais de 30 anos numa ilha, ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu viver. Depois de mais de 30 anos numa ilha, encontraram ele. E quando encontraram ele, ficaram abismados, porque o cara era um engenheiro e ele tinha, né, tem gente que tem uma graça. Eu sei que aqui na United os pastores têm uma graça de construir coisa. Eu tenho a graça de destruir. Se você me chamar para construir uma parede, no final tem meia parede. Eu não tenho essa habilidade, né? Eu vou consertar a energia. Gente, para vocês terem ideia, assim, a coisa é tão feia. Meu Deus, será que eu conto isso? A gente está numa série de família. Eu não sei se a Bruna lembra, mas uma vez faltou luz lá em casa. Eu chamei o eletricista, a gente ficou um dia inteiro sem luz. Quando eu chamo o eletricista, ele entra na minha casa, ele abre o quadro e diz: olha, deve ter dado algum curto, porque todos os disjuntores estão para baixo, é só você subir os disjuntores. Então assim, não sou esse cara. Mas esse cara que fica preso na ilha tem uma extrema habilidade, e esse cara começa a fazer construções. Então ele diz: já que eu vou ficar preso aqui, eu vou gastar meu tempo construindo. E esse cara constrói, e ele sai construindo. E quando a equipe de reportagem achou ele, eles disseram: a gente quer conhecer tudo que você fez. Aí ele levou e falou: construiu uma cidade. O cara tinha 30 anos construindo uma cidade. Falou: aqui é a praça da cidade, a praça da cidade. Aqui é o campo de futebol da cidade, o campo de futebol. Ó, aqui é a minha casa, mostrou a casa. Aí ele foi mostrando tudo que ele tinha construído. Aí ele chegou, e aí o repórter chegou e falou: isso aqui. Falou: isso aqui é a minha igreja. E ele tinha construído um prédio de igreja. Ele falou: para eu poder cultuar, eu construí um prédio de igreja. Ele construiu maravilhoso. Aí o repórter olhou daquele prédio de igreja, do outro lado da rua viu uma construção muito parecida. Aí falou: aqui é o prédio, e do outro lado, o que é? Falou: também é o prédio de igreja. Falou: mas não estou entendendo, por que você construiu dois? Falou: não, é que aquela era a igreja que eu frequentava, mas eu tive problema lá e vim para essa. O cara estava sozinho. Então, quando a gente entende a extensão, o impacto da igreja, e o apóstolo Paulo vai usar, 1 Coríntios, eu quero fazer a exposição com você a partir do verso 17, Paulo vai usar a mesa da ceia para nos revelar o texto com maior profundidade eclesiológica. O que é eclesiologia? Eclesiologia é a matéria da teologia que a gente estuda a igreja, como Deus nos criou para viver, e Paulo vai usar a mesa, que se a gente for resumir o Novo Testamento, se você me falar, me dá uma imagem, uma única imagem do Novo Testamento, a gente resume o Novo Testamento dizendo que o Novo Testamento se trata de uma mesa, é uma mesa espiritual, é um lugar onde nós fomos assentados agora, e nós estamos assentados na mesa com Cristo, mas também estamos assentados na mesa com os irmãos. Então o Novo Testamento, mais de 80% do tempo de Jesus, ele gastou na mesa.
Mais de 80% do tempo de Jesus não foi fazendo grandes ajuntamentos, nem promovendo grandes conferências, foi na mesa com gente, na mesa instruindo, na mesa vivendo. Então, para uma geração que ama púlpito, para uma geração que ama o palco do Instagram, o Evangelho nos convida a viver uma igreja que não é o hype da curtida do que eu vejo, não é só o pastor que eu acompanho de domingo, é a mesa da comunhão com os irmãos, é o convite do Evangelho para nós. E aqui Paulo vai fazer uma instrução, e a ceia dos coríntios não era como a nossa. A igreja primitiva ceiava com refeições por alguns motivos. Um deles era por conta depois da perseguição, mas a igreja primitiva tinha cultura de ceia através de refeições. Não era como nós fazemos hoje, eu imagino que aqui vocês fazem como eu, uma vez por mês, né? Alguns aqui que frequentam a igreja há mais tempo lembram que existia o ministério da ceia, tinha irmãs que vinham antes para cortar pão. Alguém lembra disso aqui? Já denunciou que tem mais de 50 esses aí. Não era a ceia igual a nossa, era uma refeição preparada. Não era também, eu estou entrando com um processo contra essa empresa que está nos vendendo cálice com aquela bolachinha dizendo que é pão. Então, estou movendo uma ação contra eles. Eu não sei se aqui vocês usam aquilo. Eu também uso e eu estou bem triste de usar. Porque ter que chamar aquilo de pão, aquilo é um pedaço de clube social. Contei, gente, revelei. Mas o fato é que a ceia que os coríntios celebravam, e porque eu quero que você venha comigo teologicamente, num aspecto que Paulo não vai fazer uma instrução só a forma pela qual eles estavam celebrando a ceia. Paulo está ampliando para dizer, essa é a forma, a maneira com que você senta na mesa espiritual da igreja, define o nível de compreensão do que você tem de igreja. E agora Paulo então vai fazer, e a carta de Paulo aos Coríntios, ela é recheada de elogios como, olha, não falta nenhum dom espiritual a vocês, mas a carta de Paulo aos Coríntios também tem repreensões, e talvez a repreensão mais marcante que Paulo faz, vem no verso 17, quando Paulo fala que a gente pode estar frequentando uma igreja, mas não vivendo o corpo. Você sabia que o espírito de anticristo nasce dentro da igreja? Deixa eu te explicar o que é o espírito de anticristo, porque tem irmão que acha que o espírito de anticristo só é o 666. Pastor, estão implantando chip em algum lugar por aí. Mas você sabe, o espírito do anticristo é: subirei ao mais altos céus e me tornarei como Altíssimo. O espírito do anticristo é usar Jesus para você ter o benefício que você quer. Então eu posso frequentar uma igreja com espírito contrário a Cristo, de que eu estou aqui para alcançar o benefício que eu sempre quis ter. Mas o Espírito de Cristo é não tendo por usurpação ser igual a Deus. O Espírito de Cristo é que Ele desce para se humilhar de forma plena, a fim de que a vida dele não seja para obtenção da própria vantagem. Não tinha nada de interessante no mundo para que Deus obtivesse vantagem. Aqui era um lugar de entregue. Deixa eu dizer para você, a vida da igreja é o convite a nós, não de que possamos obter vantagem, mas de que possamos entregar a nossa vida em amor aos nossos irmãos. Olha que Paulo diz, entretanto, verso 17, eu estou na NVI, que eu imagino que grande parte de vocês usam. Nisso que vou dizer-vos, não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Presta atenção, Paulo não está falando da reunião para prostituição que acontecia na igreja de Coríntios. Paulo não está falando dos irmãos que estão saindo para pecar. Paulo está dizendo, nisso que eu vou instruir vocês agora, eu não vos elogio, porque a reunião de vocês, o culto de vocês, a vida... Gente, tem igreja que faz mais mal que bem. Tem igreja que era melhor que a pessoa ficasse em casa. Tem como viver um estilo de igreja que é melhor que você fique em casa, porque o culto vai te fazer mais mal que bem. E Paulo vai justificar qual que é o culto, qual que é o tipo de igreja. Você pode frequentar essa igreja e está fazendo mais mal que bem para você. E eu não sei se isso te choca, mas me choca. E ele vai justificar então, ele diz em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio. Aí você fala, pastor, nessa eu estou bem, porque eu não estou falando mal de ninguém aqui nessa igreja, nem deu tempo, eu estou aqui há 6 meses só, nem deu tempo de falar mal de ninguém. Eu estou bem porque ainda nem deu tempo de fazer um grupo de WhatsApp para tentar derrubar o pastor.
E eu sei que aqui não tem divisão, na minha igreja às vezes tem, mas aqui não tem, glória a Deus por isso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: em primeiro lugar, eu ouço que vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto o creio, pois é necessário que haja divergências, para que sejam conhecidas quais dentro de vós são aprovados. Presta atenção, você pensa divisão como falar mal do irmão. Paulo está tratando divisão como a falta de compreensão do que é o corpo. Então deixa eu te explicar o que Paulo diz quando ele fala: tem um culto que está fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se reúnem, vocês estão divididos. E o que Paulo está dizendo como divididos? Paulo está falando, quando você não tem consciência da pluralidade do corpo, você acha que o corpo está trabalhando para você. Então você sai da sua casa, presta atenção, como você pensa, a hora que você veste a sua roupa e olha no espelho, define de forma mais profunda o que você acha que é a igreja. Quando você se arruma, olha no espelho e diz: eu espero que hoje tenha uma boa palavra, porque eu preciso de uma boa palavra. A hora que você se arruma, olha no espelho e fala: eu espero que profetizem para mim, porque meu casamento está passando por dificuldade, e eu vou chegar lá hoje, e eu espero que tenha uma palavra para o meu casamento. Eu espero. Toda expectativa que se move numa visão singular não é evangelho. O evangelho é uma perspectiva plural. Paulo diz: a gente pode estar aqui como se fosse um só corpo e cada um pensando na sua individualidade. Isso é divisão. A gente pode estar reunido aqui, fazendo disso aqui um comércio. Você sabe que quando Jesus derrubou a mesa dos cambistas, o povo se indignou? Você sabe o que era o cambista, gente? Deixa eu te explicar o que era o cambista. Uma vez ao ano, em Yom Kippur, você tinha que trazer uma oferta perfeita para ser entregue. Mas o que começa a acontecer? O povo tem que tirar uma oferta, que é o primeiro animal, é primícia. Gente, se hoje a gente não quer dar dízimo, imagina o cara tirar o primeiro do rebanho. Aí o cara tinha que tirar o que era perfeito, só que ele tinha que levar essa oferta. Os sacerdotes começaram a dizer: custa muito caro para vocês, vamos fazer um esquema que é o seguinte: a gente cria, porque ele tinha que apresentar o animal, e o animal ia ser avaliado pelo sacerdote, para o sacerdote dizer: é kasher, está aprovado para o sacrifício. O que os sacerdotes começaram a falar? A gente tem uma criação de animais aqui, você não precisa trazer seu animal, paga, e esse animal você sabe que é impuro, nós sabemos que é impuro, mas a gente dá a certificação de que ele é puro, você paga uma mixaria, a gente te dá ele, é benefício para nós, benefício para você, você oferece o sacrifício. Então assim, é um sacrifício, faz de conta, que é o que a gente faz como igreja. Você contrata um pastor que lê, irmão, pastor lê Bíblia no seu lugar, por gentileza, vamos tomar uma vergonha. Eu estou cansado de fazer igreja para gente que não lê Bíblia. Vamos edificar a igreja. Aí vem aqui o irmão do louvor, a gente tem que ficar fazendo cair fogo do céu. Às vezes na minha comunidade eu digo: hoje vamos só o violão. Por quê? Porque eu quero olhar para a nossa cara. Se a gente está na expectativa de um culto individualista, que eu chego aqui, eu olho em casa e digo: eu espero que tenha um ministro de louvor. Ah, por favor. Paulo está dizendo: esse culto faz mais mal que bem. Por quê? Porque esse culto aqui, ele não tem a perspectiva de que agora eu me arrumo, eu olho no espelho, e a pergunta não é quem vai profetizar para mim, a pergunta é para quem eu vou profetizar hoje. A pergunta não é quem vai ser um canal na minha vida, a pergunta é para quem que eu vou ser um canal de Deus. Aí Jesus vira a mesa, porque o culto é de faz de conta, com gente que está dizendo: eu não quero o esforço, e o sacerdote está dizendo: então paga que eu faço no seu lugar. Mas você sabe, eu venho nessa igreja aqui porque eu sei que aqui eu tenho o mesmo espírito de vocês. Esse não é o espírito dessa igreja. E aí ele continua dizendo: quando vocês se reúnem não é para comer a ceia, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Você sabe, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer dois Adãos. E o Adão caído, que é o primeiro Adão, qual que é o espírito do Adão caído? Qual que é o problema de Adão? Quando ele vê o fruto, ele toma e faz o quê? Come. Paulo está falando, a gente está sentado numa mesa espiritual, está acontecendo uma refeição, mas nisso que eu vou falar eu não vos louvo, porque quando vocês chegam está todo mundo dividido. Em outras palavras, está todo mundo só preocupado com o que vai comer. Ele diz: mas é o seguinte, cada um toma a sua própria comida, enquanto uns se embriagam, outros estão com fome.
Você sabe qual foi o problema do Adão caído? É que o Adão caído, o que ele vê pela frente, ele toma e come. Ele é um comedor do que vê pela frente. O Adão caído, ele só quer suprir o seu próprio ventre. Então ele arranca tudo de todo mundo. O espírito do Adão caído é do cara que fica casado 30 anos com uma mulher. Na hora que está em determinada idade, ele já não me serve mais. Ele já pegou tudo que queria. O Adão caído, ele vai participar de uma, de duas, de 5, de 15 igrejas. A hora que ele arranca tudo de um lugar, ele diz, já não tem nada que me preste. Mas tem um problema, tudo que você come te mata, porque o espírito do evangelho não é o que você pode comer. Porque o Adão perfeito, quando ele pega o pão, a expectativa e a perspectiva dele não é de comer. Ele sempre parte antes de comer. Porque o espírito do evangelho é que eu estou mais preocupado com aquilo que eu posso te servir do que com aquilo que eu posso ter de benefício sobre você. E então ele vai continuar. E aí ele vai dizer, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Repete isso comigo, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Está percebendo a provocação de Paulo? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Diga aleluia. Eu quero propor para você nessa exposição pelo menos 4 aspectos do que Paulo está dizendo aos Coríntios. E que certamente participa do grupo eclesiológico de textos mais profundo. Paulo está olhando para a mesa e ele vai fazer uma instrução à maneira que os coríntios estão celebrando a ceia, para dizer, existe algo significativo que vocês precisam aprender sobre a vida da igreja. E é interessante porque a primeira coisa que Paulo está tratando aqui é que o evangelho nos livra de uma mentalidade de miséria. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que quando nós sentamos na mesa já não tem mais miseráveis. A beleza do evangelho é que ninguém precisa ensinar a outro. Agora o Espírito Santo está em nós e todos têm algo para dizer. Todos têm algo para compartilhar. Daqueles que nasceram em Cristo hoje, aqueles que são os mais maduros na comunidade, todos têm algo. Eu gosto da provocação de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui é só te lembrando que o Espírito que está dentro de você já sabe. É por isso que há um testificar do Espírito quando a revelação é liberada. Agora Paulo está dizendo o seguinte, já não tem mais miserável no meio de vocês. É interessante, porque você deve andar também aqui em São Paulo, nós passamos de 60 mil moradores de rua, alguns falam 70, outros 80. E eu não sei quanto a você, mas me indigna profundamente ver um homem em situação de rua. Uns tempos atrás a gente estava na reforma de um dos nossos espaços, e um rapaz começou a frequentar lá, e passar para pedir entulho, e numa dessas a gente foi entender a história dele. Um camarada com duas filhas. O camarada um engenheiro, um cara que tinha uma profissão, ele se envolveu com drogas, saiu de casa. E eu disse para ele, o que você tem saudade de forma afetiva? O que você tem saudade? Ele falou, tenho tanta saudade de comer um Big Taste. Eu fui comprar um Big Taste pro cara, e quando eu volto para dar esse Big Taste para ele, dizendo, esse cara está esvaziado da imagem de Deus, porque ele se tornou um miserável. Ele devia estar servindo uma mulher, dando segurança e apoio. Ele devia estar vendo a criação e a construção da família dele, dos filhos. Mas o diabo esvaziou ele. Por quê? Porque a figura de ser um miserável é estar esvaziado. Deus, não há nenhum mandamento te influenciando a exigir algo no Novo Testamento. Não tem. Você pode revirar e me diz, não tem. Olha, obrigue que te perdoe. Não tem. Obrigue. Sabe, gente, a gente está num tempo da igreja que a gente fala de mesa. E quando fala como série sobre essa, sempre aparece o irmão para dizer, nossa pastor, eu queria mais mesa, a igreja cresceu, como está diferente, porque antes, irmão, mesa você não exige, você põe a mesa e chama alguém para sentar. Que ideia é essa? Ai, não me ligaram. Maravilhoso.
Mas a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: nunca sente na mesa da igreja como miserável. Você não é miserável. Me indigna ver alguém em miséria. Mas sabe qual que é a questão? A gente normalizou a miséria gospel. Você vem aqui no culto, irmão, você está dependendo da palavra do domingo para ver se a sua semana vai melhorar. Você está dependendo do líder. Você está dependendo daquele determinado irmão para ver, ai pastor, se esse irmão, um tempo atrás eu encontrei um irmão, eu sei que não acontece essas coisas aqui, mas eu encontrei o irmão, fazia tempo que eu não vi o irmão, falei, irmão, faz tempo que eu não te vejo, ele falou para mim, pastor, meu líder não me liga. Aí eu, como um bom pastor, fiz o quê? Fui lá falar com o líder, irmão, fulano falou que você não liga para ele. O líder virou para mim e falou, pastor, ele também não me liga. Eu gostei da resposta do líder. Voltei e falei, irmão, você está há quanto tempo aqui? Ele falou, pastor, eu já estou uns 5 anos. Eu falei, irmão, já deu para você parar de ser um cântaro vazio, que está querendo água de todo mundo o tempo todo. Isso não é igreja. Igreja não é uma mesa que alguns têm, outros são miseráveis. Igreja é um lugar onde todos têm alguma coisa para dar, porque nós fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo, e agora o Cristo habita em nós, então não nos falta coisa alguma, porque Cristo está em nós, e eu tenho algo para te dar. Que bom que você tem alguma coisa para me dar, mas eu tenho algo para te dizer. Eu sei que posso receber de você, mas a minha expectativa não é receber de você. Antes de receber de você, a minha expectativa é dar algo a você. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui em João 4, quando Jesus encontra aquela mulher que é teologicamente considerado por grande parte dos teólogos como um texto tão profundo, e eu preguei ele aqui uma vez. Mas é interessante porque essa mulher, ela vai até Jesus com um cântaro vazio. Só que cântaro vazio, gente, aponta para a condição da alma daquela mulher. Eu sei que a gente tem uma expectativa de que a igreja vai ser o lugar que vai ter um monte de gente para ficar colocando água no nosso cântaro a vida inteira. Mas você sabe, eu tenho 2 filhos, um de 9 meses e uma de 12 anos. Estou tendo o privilégio de ter minha família comigo aqui, é coisa rara saírem e ter a minha família junto comigo. Mas é muito legal trocar a fralda de uma criança de 9 meses. Mas seria extremamente desconfortável, em vias normais, ter que trocar a fralda de uma criança de 12 anos. A gente constrói uma igreja que é um grande fraldário de crianças de 12 anos. Você vai ver que as suas frustrações muitas vezes só são exposição de alguém. Aí Jesus disse para essa mulher, se você quiser beber de novo dessa água, você vai continuar com sede. Você sabe, Lucas, uma coisa que a gente tem ensinado para as igrejas, assim, para as pessoas, é: nós não somos a última igreja que você vai encontrar, a igreja da vez, a igreja maravilhosa. A gente só quer ser igreja. Mas uma coisa aqui a gente te diz: aqui você vai amadurecer para ser talvez o cristão que você nunca foi. Talvez o que você precisa não é a igreja que você nunca viu, talvez você precisa ser o cristão que você nunca foi antes. E tem gente atrás da igreja que nunca viu e deveria ser o cristão que nunca foi. Jesus está dizendo para essa mulher: mas se você crê, você pode deixar o seu cântaro vazio, e eu vou te transformar numa fonte. Gente, tem uma distância quilométrica entre as duas coisas. Você sabe, um cântaro vazio precisa que coloquem água nele. Um cântaro vazio precisa que alguém abasteça, mas uma fonte não. Aquela mulher agora, ela vai ser responsável pelo maior movimento evangelístico do ministério de Jesus em uma única cidade. Mas o cântaro vazio, vocês conhecem alguém cântaro vazio? Cântaro vazio é a pessoa que te liga, você não quer nem atender. Seu coração até palpita quando o áudio tem mais de 1 minuto. Mas Jesus está dizendo para ela: se você crê, eu vou te transformar numa fonte. Aí eu estava orando esses dias, Deus me disse: você é um cântaro ou uma fonte? Eu falei, eu sou uma fonte. Aí Deus me disse: por que você ainda tem expectativa que coloquem água em você? Gente, você vai perceber que grande parte dos seus desafios de vida, grande parte das frustrações que você tem, é porque você tinha expectativa que colocassem água em você. E deixa eu dizer para você, nós estamos numa comunidade nova. Essa comunidade tem basicamente a idade da última comunidade que eu plantei. Não é se você vai se frustrar aqui, é quando você vai se frustrar aqui.
Não é se você vai ter problemas aqui, é quando você vai ter problemas aqui. Não é se alguém vai falar alguma coisa que você não gostou, é quando alguém vai. Até porque não há relacionamentos profundos sem que toquem e esbarrem na gente. Mas qual que é o convite do Evangelho para nós? Agora eu já não sou mais um cântaro vazio. Então as nossas reuniões não é junção de cântaro vazio esperando que um pastor seja fonte para todo mundo. Então eu não chego aqui esperando que o ministro de louvor derrame água. Aí é um monte de cântaro dizendo, manda, manda. Não, é alguém dizendo, eu sou uma fonte. Aí o que vira as nossas reuniões? Não é uma junção de cântaro, é uma junção de fonte. Junta a minha fonte com a sua fonte, com a fonte do irmão do lado, com a fonte do ministro de louvor, com a fonte do pastor, com a fonte dos líderes da igreja, com a fonte do pessoal que chegou antes. As águas começam a subir. E sabe o que é impressionante quando junta a fonte? Gente, casamento difícil é a junção de dois cântaros vazios. Eu não sou daqui, eu posso falar mesmo. Às vezes a gente vai fazer atendimento de uns casais, eu olho para o cara e falo, coitado do cidadão. Mulher é um cântaro vazio, é um buraco sem fundo. Esse cara pode fazer de tudo, mas ela não resolve. Por quê? Porque é um cântaro vazio. O inverso é verdadeiro. Às vezes você vai olhar, por quê? Porque é a junção de dois cântaros vazios. Aí fica aquela falta de água, aquele ambiente que Paulo está dizendo, está faltando comida. Como que nós vamos ganhar uma cidade inteira, se a gente acha que o culto de domingo é para o pastor ficar enchendo a gente? Como que Deus pode salvar? Como que a gente pode viver essas expansões, se agora o domingo, o pastor tem que ficar preocupado com os irmãos da igreja? Isso nunca foi o projeto de Deus. A eclesia, ele está dizendo, vocês vão ser tão bem resolvidos, vai ter tanta água em vocês, a família de vocês vai ser tão próspera, o casamento de vocês vai ser tão próspero, que o mundo vai querer vir ver o que está acontecendo. Agora já não tem mentalidade de miséria mais. Agora é o Espírito de Cristo, o Cristo que habita em nós. Ei, deixa o Cristo que habita em você se manifestar. Deixa o Cristo vivo se revelar. Agora é interessante porque a segunda verdade que Paulo vai dizer é que Jesus, quando pega o pão, ele dá graças e faz o quê? Parte. Qualquer coisa que você tem intenção de comer antes de partir é pecado. Nós estamos na era, gente, que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter uma renda, quer ter duas, quer ter três. Aí quando você tem 4 rendas, você ouve na internet alguém que quer ter a quinta, aí você aparece num churrasco, alguém diz que está fazendo alguma coisa. Que loucura que a gente está vivendo. Mas você quer ter dinheiro para quê? Não, pastor, eu preciso de uma casa maior. Não, pastor, não, o Espírito de Cristo é que tudo o que eu desejo tem em vista antes a partilha do que a comida. Então para que eu quero mais recurso? Porque Deus pode me usar para talvez servir uma criança órfã que pode se tornar meu filho. E para isso eu precisaria de mais recurso. Para que eu quero mais recurso? Você sabe, por 2 vezes, nas 2 reformas que eu fiz recente em São Paulo, 2 pessoas diferentes, eu falo, é para isso que eu quero recurso. Chegar e falar, pastor, pode fazer até o final, o que vocês quiserem fazer. Como assim, irmão? Pastor, Deus me mandou dar tudo que não vão dar, então você pode fazer. Eu falo, é para isso que eu quero dinheiro. Imagina um pastor como o seu, sem a preocupação de ter que pagar boletos. Já imaginou? A gente já está plantando igreja até nas torres da Paulista, lá na torre. É interessante porque em Lucas capítulo 24, Jesus, o Cristo ressurreto, encontra os discípulos a caminho de Emaús. Você lembra dessa cena? E eles estão andando e Jesus está falando desde Moisés até os profetas sobre o Messias, sobre ele. E o que Paulo está dizendo aqui é, quando Cristo pega o pão, ele parte antes de comer, porque é o espírito do evangelho, o espírito da igreja, é que a gente não veio preocupado em comer, a gente veio preocupado em partir. Agora Jesus entra em casa com os discípulos, você lembra? Eles não sabiam que era Jesus. O pessoal do Morada nos ajudou. Ele entra em casa, o que ele faz que os olhos se abrem? É quando come que o olho abre? É quando parte. Deixa eu dizer, você quer ver Cristo? Para de pensar em comer, começa a partir. Você quer enxergar Cristo? Não é comendo que se vê Cristo, é partindo que se vê. Deixa eu dizer para você,
o mais profundo da sua vida não é o que Deus pode te dar, é o que você vai ter coragem de dar para Deus. O mais profundo da sua vida não é o que você pode, não interessa o quanto de dinheiro você tem, interessa o quanto de dinheiro você teve coragem de usar para alguém. Não interessa o quanto de poder você tem. Sabe o que eu tenho descoberto? Grande coisa é ser poderoso. Eu nem sou, então para mim também não é tão grande coisa. Grande coisa é ser rico, que marca a história. Eu gosto de Gênesis 22, porque Gênesis 22 fala da entrega talvez mais expressiva e da maior aliança do Velho Testamento. Abraão entrega Isaac. Sabe o que é extraordinário, gente? É que você fala, a história de Abraão é extraordinária porque ele era um estéril que teve filho. Não é. Está lotado de estéril que teve filho. Você sabe, diz para você, nós temos uma filha, eu e a Bruna, a Chloe tem 12 anos. Depois de 8 da Chloe, 9, a gente começou a tentar engravidar. O Bento levou mais de 3 anos. No momento que os médicos disseram, olha, vocês vão ter que fazer uma inseminação. A gente foi até fazer, no meio do processo, a Bruna engravida de maneira natural, com milagre sobrenatural, e está aqui o Bento. Mas você sabe, eu sei que aqui, se eu pedisse para falar, tem vários casais que talvez não podiam ter filhos, que tinham diagnóstico. O extraordinário da vida de Abraão não é um estéril que tem filho. Isso não é extraordinário. Isso é demais, mas não é o extraordinário. O extraordinário é um homem que tem coragem de entregar o único filho. Eu conheço qualquer casal que não tem filho, está apto e desejoso de ter um filho. Mas só um homem como Abraão tem coragem de entregar o único filho que recebeu de Deus. Você sabe o que faz a sua vida extraordinária? Não é o que Deus te dá, é o que você pode dar. Não é o que Deus te entregou. Depois de Cristo agora, a sua mentalidade é o que eu posso fazer. É interessante porque Paulo está dizendo, quer ver Cristo, parte o pão. Gente, eu há um tempo atrás recebi a maior oferta que eu já tinha recebido. Eu desde os 16 anos envolvido no ministério, depois fui fazer seminário integral. Eu vi muita coisa acontecendo, muita gente generosa na igreja, generosa pessoalmente, generosa com a igreja, tantas ofertas expressivas, mas eu há um tempo atrás recebi o que eu diria ser a maior oferta que eu já tinha recebido na minha vida pessoalmente. Eu termino de ministrar numa igreja, eu desço do púlpito e estou cumprimentando pessoas na frente, e vem uma moça, eu percebo que ela está vindo e ela tem uma condição especial na mobilidade, ela vem andando com dificuldade, eu percebo isso, preparo o ambiente para recebê-la. Quando eu recebo, ela fala, pastor, estou muito feliz que você veio aqui hoje. Falei, eu que estou feliz de estar aqui. Falei, pastor, eu assisto suas lives, eu até brinquei com ela, você é uma das 3 pessoas que vê minhas lives. Ela falou, pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei, eu tenho que dar uma oferta para esse pastor. Falei, querida, eu não vim aqui para receber oferta. A igreja vai cuidar do meu transporte, vai cuidar da minha hospedagem. Ela disse, pastor, não é porque precisa, é porque eu quero fazer. Enquanto ela falava, eu percebi que ela não tinha uma condição especial só na locomoção. Ela tinha também na fala. E ela falou, pastor, e aí eu pensei, o que eu posso dar de oferta para esse pastor? Ela falou, pastor, o que eu faço de mais incrível é um bolo. À tarde eu fui comprar ingredientes para fazer o bolo para você. Ela falou, mas quando chegou no caixa, gente, eu não sei, eu nunca precisei deixar uma compra para trás, porque eu não tive dinheiro para passar. Mas eu imagino como é. Não bastava toda a dificuldade, ela disse, pastor, quando chegou no caixa, eu tive que devolver toda a compra, porque eu não tive dinheiro para comprar os ingredientes do bolo. Era um dia frio, ela estava com uma jaqueta, ela tirou de um bolso de dentro da jaqueta um pacote de bolacha. E ela disse, pastor, eu não pude trazer o bolo, mas eu queria te dar esse pacote de bolacha como uma oferta. Sabe o que Paulo está dizendo? Não interessa o tamanho do que você tem. Não é o tamanho, não é o volume do que você tem. Às vezes você está esperando para Deus te usar. Gente, e nós estamos vivendo a geração mais doida da história. Que a gente está orando para Deus confirmar se o que Ele disse foi Ele mesmo. Você está esperando a conferência do ano que vem. E é interessante porque uma moça como essa, ela me ensina
que Deus pode usar o que Ele colocou na sua mão. Sabe o que eu tenho descoberto sobre Deus, gente? É que Deus você não responde quando quer, você responde quando Ele chama. Porque pode ser que a hora que você quiser, Deus já não está mais chamando. Eu fui pregar esses dias, estava numa igreja lá em Portugal, terminei de pregar, veio um rapaz, um brasileiro conversar comigo, um jovem, aí eu falei para ele, rapaz, e eu comecei a conversar, ele falou, pastor, eu fui numa dessas conferências de missões em São Paulo, depois que eu peguei aquela palavra, eu tinha uma palavra para Portugal, Deus confirmou lá, tudo que eu tinha dava para comprar passagem, na semana eu vendi tudo, comprei a passagem e vim para Portugal. Nunca tinha visto aqui, não conhecia ninguém. Eu falei, mas sozinho assim? Ele falou, sozinho. Aí eu falei para ele, então você se auto-enviou. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, nem vou explicar para o cara o que ele fez. Eu falei, o que você está fazendo aqui agora? Ele falou, pastor, a palavra está tão latente no meu coração, que é o seguinte, agora eu estou aqui e eu estou vendendo bala, eu estou dando um jeito. Eu fui inconformado para o elevador, tinha que descer assim, era no subsolo, o estacionamento. Eu fui inconformado para o elevador, pensando o seguinte, como que um cara me faz isso? Eu nem aconselho que você faça, mas enquanto eu estava inconformado, o Espírito Santo me falou, Dênio, maior esperança há para alguém que responde sem entender tudo de forma precoce do que quem aguarda a vida inteira e nunca dá a resposta que precisa dar. Você sabe, eu pego um pacote de bolacha, mas eu não consigo compreender o significado do que tem. Aí o Espírito Santo me diz, Dênio, quanto custa um pacote de bolacha desse no mercado? Eu falei, uns R$4. Ele falou, mas quando ela resolveu partir e colocar na minha mão, os R$4 que ela tinha, se transformou na oferta mais alta que você já recebeu. Porque no mercado é R$4, mas na minha mão é a oferta mais cara que você já recebeu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando você sentar na mesa, tem algo que Deus colocou em você que precisa ser partilhado. Igreja é o lugar que Deus está te lembrando, tem uma porção em você e eu não sei o que é. Deixa eu falar para você, eu estou aqui hoje por causa do abraço de uma irmã de 70 anos. E estava no melhor momento do meu ministério, mas interiormente cheio de questões. Foi a segunda maior experiência com o amor de Deus que eu tive. Na troca de um culto para o outro, veio uma senhora, Dona Cirlei. Porque quando eu me tornei pastor, eu falei, vou pegar conselho com amigos que já estão na caminhada. Aí fui tomar café. Sabe quando alguém é ignorantemente sincero, que você não consegue ficar com raiva da pessoa? O cara disse para mim, não vai dar certo a sua igreja. Não vai dar certo, seu pai, eu estava assumindo uma igreja aos 22 anos de idade, em transição do meu pai. Ele falou, não vai dar certo esse negócio. Seu pai tem outro perfil que você, muita gente na comunidade te viu crescer. E mais, você usa roupa estranha. Aqui eu me sinto em casa. E aí pelos próximos 2 anos eu só usei paletó e gravata. Eu falei, se eu preciso parecer mais velho, eu vou usar paletó e gravata. Ia no futebol com os irmãos de paletó e gravata. Segunda-feira na minha folga, eu estava de paletó e gravata. Para qualquer lugar eu andava de paletó e gravata. Mas o paletó e gravata, nada contra o paletó e gravata, mas o paletó e gravata só era uma expressão de alguém que estava tentando vestir uma roupa que não era dele. E Deus começou a fazer tanta coisa na comunidade, e a comunidade que ele diz talvez não cresça. No segundo ano a gente batizou mais de 400 pessoas. Estava acontecendo tanta coisa linda, mas eu não estava bem, estava de paletó e gravata. Numa troca de culto, eu estou indo pelo corredor. Essa irmã vem e me abraça, uma senhora já. Ela disse, pastor, você tem idade para ser meu neto. Mas eu não sei se você sabe, o grupo da terceira idade, naquele momento, estava sendo o que mais crescia na igreja. Fica todo mundo aqui olhando e falando, meu Deus, como é gostoso ter um pastor tão jovem, mas com tanta autoridade. Você sabe, ela começou a ministrar o meu coração, ela não sabia, mas aquele dia ela não tinha ido para comer só, ela tinha ido para partir. Ela está dando respostas de Deus para mim, por conta de um abraço. Depois eu falei para as irmãs mais velhas, podem me abraçar. E a Bruna, quem é Doroteia que fica te chamando de lindo no Instagram? Eu falei, só as irmãs. Mas sabe qual é a verdade? O que Paulo está dizendo é, o que Deus colocou na sua mão que você pode partir? O que Deus pode fazer que você pode partir?
O que Deus te confiou. Igreja é o lugar que nós estamos aqui, não na perspectiva do que nos vão dar. Gente, isso aqui não é avaliação de uma empresa que você olha e aí com avaliações naturais você define aqui que eu quero estar, não. Aqui também não é um lugar que você vem na perspectiva de exigência. Aqui é o lugar que você está falando, o que Deus pode me usar? Uma bolacha pode mudar a vida de alguém. Um abraço pode transformar o destino de alguém. Agora, qual que é a grande questão? É que Paulo diz, Jesus diz, melhor dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aonde eu estou? Eu estou lá. Sabe, esses dias a Chloe fez uma pergunta teológica para mim, não sei se ela vai lembrar, ela falou, pai, a gente fala que 2 ou 3 estiverem, mas e quando a gente está sozinho, Jesus não está também? E é uma ótima pergunta. Você sabe, Jesus está quando você está sozinho, presta atenção aqui, para você nunca mais esquecer quando você fala 2 ou 3, mas quando tem 2 ou 3 ele pode ser visto. Sabe onde você o vê? É por isso que quando eu chego aqui, eu chego com temor, porque Jesus está aqui. E aqui eu posso vê-lo, aqui Jesus pode me abraçar. Aqui o abraço que eu sempre desejei do meu pai e não tive, eu posso receber. E sabe qual que é a beleza da partilha do pão? É que Deus te alimenta do lugar que você não idealiza. Você fala, não, alguém vai falar comigo. Aí chega uma senhora e te dá um abraço e Deus fala, esse abraço é tudo que você estava precisando e ele vai ser a cura que você necessita. Tempo atrás a gente fez um congresso de casais e os filhos ficaram lá ativados para o momento profético, depois soltou as crianças no final e aquela coisa para orar pelos pais, e eu olhando só as crianças profetizando e gente chorando, eu falei, o negócio está forte. Aí vem um menino orar por mim. Eu falei, esse está meio desviado, porque ele veio todo avoado. Falou, Deus, que ele não tenha ansiedade, que ele não ande preocupado, amém, saiu. Falei, pô Deus, podia ser um daqueles ali que está orando, revelando nomes e etc. Aí Deus falou, você entendeu o significado? Eu falei, não, essa foi a oração mais poderosa e mais simples que você já recebeu contra a ansiedade na sua vida. Eu falei, por quê? Porque todas as pessoas que oraram contra a ansiedade até hoje já ficaram ansiosas. Esse cara que acabou de passar aí, ele nunca perdeu uma noite de sono preocupado com nada. Aí você entende que às vezes a provisão que Deus quer te dar está na mão de um menino. Aí a comunidade ganha outro significado, a gente derruba a pirâmide da religião. E a gente diz, eu chego aqui de manhã e eu não sei onde no 2 ou 3 eu vou ver Cristo, mas eu estou aberto para permitir que Ele me ministre. Mas eu também não desconsidero que na minha simplicidade Cristo também possa ser revelado. Mas um terceiro e penúltimo aspecto, a pergunta do verso 22 é, acaso vocês não têm casa onde comer ou beber? Você sabe, o que Paulo está provocando aqui é, tem muita fome na igreja quem não comeu nada em casa. Sabe o irmão que precisa da programação, que ele precisa, segunda não tem culto, pastor, terça, pastor, quarta precisa de um culto, pastor precisa de um líder que me liga todo dia, será que ele não pode? Gente, deixa eu dizer para você, nos últimos 50 anos da igreja se criou o que não existe na narrativa histórica da igreja, não existe personal espiritual, é novo, essa loucura é nova, essa ideia de gente doida é novo. Por quê? Porque no evangelho eu não estou atrás de um personal espiritual. Irmão, vamos ser sinceros. Paulo está dizendo, vocês não têm casa onde comer ou beber. Com isso eu não quero desconsiderar a importância do nosso processo de discipulado, de acompanhamento, de proximidade. Eu não estou invalidando nada disso, mas estou dizendo que quem não comeu em casa, se tiver tudo isso, ainda reclama. João capítulo 6 é uma pregação que eu amo, porque a gente ama os milagres que bombou de Jesus. Eu gosto de João 6 porque foi uma pregação que todo mundo foi embora, ela é curiosa. Todo mundo foi embora, só ficou os 12. Ou talvez alguns discípulos que não foi narrado. Mas sabe o que é interessante? Presta atenção que eu estou caminhando para encerrar. Se eu falo que vou encerrar na minha igreja, todo mundo fala, eu já vou encerrar. Obrigado pela sua hipocrisia. Então faça isso para mim. Mais um minuto. Quem me dá 5 minutos aqui? Fica com a mão erguida.
5, 10, 15. Você sabe, o convite aqui, o que Paulo está dizendo, é: acaso vocês não têm casa onde comer ou beber? Nada pode resolver um crente que não come em casa. Nada pode resolver alguém que não se alimentou de Cristo no seu secreto. E aí a gente está o tempo inteiro transferindo isso. A gente está o tempo inteiro achando: não, a minha saúde espiritual é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa do líder, é por causa de alguém. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não, a gente precisa de comer e beber em casa. Você sabe, a partilha do pão para mim é a maior ativação de dons ministeriais na igreja. É quando eu chego aqui, eu falo: não sei o que Deus pode usar, mas aqui eu não vim para comer, eu vim para partir. E você vai comer aqui, mas a comida tem que ser o depois, porque eu vim aqui preocupado em dizer quem eu posso servir através do dom que Deus me deu. A gente tem uma discussão teológica profunda. Meu pai é um grande entusiasta da oração em línguas há muitas décadas. E Paulo faz um adendo aqui. Aos Coríntios ele faz uma repreensão sobre a oração pública. E tem muitos sentidos. O que Paulo está fazendo não é proibindo a oração em línguas publicamente, que eu sei que aqui vocês devem fazer e na minha comunidade nós fazemos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: de todos os dons, Paulo vai separar pelo menos 4 grupos de dons espirituais. De todos, o único dom que é para edificação pessoal, qual é? O único dom que você usa onde você quiser, a hora que você quiser, qual é? É o único. O profeta não profetiza quando quer. Quem cura não cura, você só cura se Deus quiser. Agora, o único dom que você tem pleno controle, eu não estou falando da interpretação, estou falando das línguas como dons, como edificação pessoal. O único que você pode é a oração em línguas. Aí Paulo aqui, presta atenção, Paulo não está proibindo, mas ele está fazendo um adendo. Ele está dizendo: eu estou vendo que a gente está orando demais em línguas nos nossos cultos. É o único dom que a gente poderia ter feito a semana inteira em casa. Paulo diz: será que não é mais válido chegar aqui e você colocar a mão e orar para alguém ser curado? Será que não seria mais válido a gente chegar aqui e dizer: Deus, eu quero profetizar hoje aqui, porque eu quero partir, e ainda que eu vou me encher através da oração em línguas, e nós vamos orar em línguas, e não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não deva orar, e não estou dizendo que a gente não deva se manifestar publicamente, mas o que eu estou dizendo é que quando nós estamos no ambiente coletivo, a gente precisa estar mais preocupado com um dom que sirva ao Lucas do que com um dom que me sirva. Acaso vocês não têm casa onde comer ou beber? Sabe o que Paulo está convidando aqui? A gente entrar num caminho onde a gente não está aqui só para receber. Em João 6, começa o capítulo com Jesus multiplicando o pão. Gente, 2000 anos depois, comida de graça é a coisa que mais junta a gente. É ou não é? Faz uma comida na sua casa, um churrasco para você ver. Aí Jesus, não bastasse isso, ele vai atravessar para o outro lado. Ele não atravessa dentro do barco os discípulos, ele atravessa andando sobre as águas. Até hoje os ilusionistas não conseguiram fazer essa ilusão. Aí Jesus chega do outro lado. O que tem do outro lado, gente? Vocês sabem? Um culto pronto. Chegou lá, a multidão estava esperando Jesus. A gente já contratou a banda, a gente ligou a caixa de som. Mas presta atenção comigo. O pastor que no domingo retrasado ele multiplica pão, domingo passado ele anda sobre as águas, vai bombar ou não vai essa igreja? Aí quando chega a multidão diz, aí Jesus diz: eu sei que vocês estão aqui, vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão que eu multiplico. Sabe o que Jesus disse para a multidão naquele dia? Hoje não vai ter pão. Sabe o que choca a multidão? É quando ele diz: hoje não vai ter pão porque eu sou o pão. Aí sabe o que a multidão... Aí eu quero parar aqui porque a gente vai orar. Sabe o que a multidão vai dizer para Jesus? Nós queremos crer em você. Mostra-nos um sinal. Não, você está comigo. A gente está caminhando para o final, mas você está comigo. Então não está. Acabou de multiplicar pão. Acabou de andar sobre as águas. O pessoal olha e diz: nós queremos. Mas nos mostra um sinal. Deixa eu dizer para você, um crente que não come em casa, nada vai ser suficiente para ele. Ele sempre quer um sinal novo. Sabe que tipo de crente é esse aqui? É que o pastor acompanha o cara há 10 anos.
O pastor se doou, viu o cara ser salvo, batizou o cara, batizou a família, mas a mentalidade dele não mudou. Depois de 10 anos, sabe o que acontece? Esse cara está com um problema de casamento no meio da madrugada, o pastor está viajando para o Rio de Janeiro, o pastor não consegue atender. E diz: pastor, estou indo embora da igreja, que na hora que eu mais precisei, você não me mostrou um sinal. Paulo diz: acaso vocês não têm casa? Sabe o que Jesus propõe? Entra no teu secreto. O secreto é tameon, secreto significa tesouraria. Tem coisa que você quer da mão dos homens que só tem na tesouraria de Deus. Mas Paulo finaliza dizendo: Cristo parte o seu pouco, e se alguém do louvor puder vir me ajudar. O pessoal do louvor pode vir me ajudar, só para a gente terminar com aquele orando. Diga assim: Cristo parte o meu pouco. Igreja não é lugar de comer pão, é lugar de partir pão. Aí você fala: pastor, eu não vou comer aqui. Você vai comer, mas a sua mentalidade aqui não é de vir para comer, não é de tomar nada de ninguém. A sua mentalidade aqui é vir para partir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Diga assim: na noite em que Jesus foi traído. Não, diga com mais autoridade de novo. Diga: na noite em que Jesus foi traído. Presta atenção, sabe qual é a desculpa de muitos de nós? Pastor, se você conhecesse a minha vida, você entenderia que eu não posso fazer nada aqui. Se você soubesse a situação que eu tenho, você saberia que eu não posso fazer nada aqui. Mas sabe qual foi a pior noite da história? Sabe qual foi a noite mais difícil da história? Para a pergunta teológica do porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, só aconteceu uma vez na história. Aqui. Na noite em que Jesus foi traído. Você já teve noite escura, gente? Sabe quando alguém te traz, você não está esperando? Quando um negócio que você achou que ia dar certo, não dá? Quando você está pronto para algo? Quando o médico te chama e diz: nós descobrimos aqui, a imagem está revelando algo, a gente não sabe o que fazer. Jesus está na noite mais escura, é a noite mais importante da história. Na noite em que Jesus foi traído. Jesus podia naquela noite dizer: gente, eu parti pão a vida inteira com vocês. Por que Paulo faz uma conexão da mesa da ceia com a mesa da última? Aqui eu colocando a expressão final da vida de Jesus. Porque ele está dizendo o seguinte: na noite em que Jesus foi traído, ele podia ter dito: gente, hoje eu não vou partir. Aliás, hoje eu vou ficar deitado no divã. Molhem pão no vinho e coloquem na minha boca, porque está difícil demais. Vocês sabem, Judas me traiu. E é interessante que a mesa tem um significado tão forte, tão poderoso, que aonde Jesus revela o traidor? Aonde? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: a maneira com que você compreende e coloca a mão na mesa expressa a sua mentalidade. O marido não trai a mulher no motel, ele trai na mesa. É quando esse cara perdeu a perspectiva que ali naquela mesa ele tem que se doar, ele não tem que arrancar tudo dessa mulher. Um amigo trai o outro é na mesa. É quando perdeu a perspectiva do poder da mesa, da relação. Jesus está dizendo: Judas vai me trair, porque Judas tem uma mentalidade que está caída. Mas agora Jesus diz: eu vou morrer do jeito que eu vivi, porque a minha condição não vai afetar a minha identidade. No momento mais duro da vida do cara, sabe o que eu quero dizer para você? Deus quer partir você. Jesus tem uma mania esquisita. Tudo que você põe na mão dele, o que ele faz? Dá graças e parte. Pastor, meu dinheiro está na mão de Deus. Cadê seu dinheiro partido aqui? Pastor, meu casamento está na mão de Deus. Cadê? A gente vai fazer igual os casamentos naturais fazem. A gente só está buscando fazer as boas viagens, ter uma vida confortável, ter uns filhos bonitinhos. Não. Pastor, minha juventude está na mão de Deus. Eu estou clamando por uma geração. Eu vi uma geração de jovens santos. Eu vi uma geração de meninas que quando elas se consagraram ao Senhor, eu vi isso acontecendo.
Eu vi uma geração de gente que... E aqui, gente, eu não estou falando de regra. Eu não estou falando que a igreja fala do que pode ou não pode. Eu estou falando de gente que ao vê-lo disse: parte a minha história, usa meus dias, eu quero morrer. Jesus não morre respirando, Jesus morre expirando. Nem ar no pulmão o cara levou, porque ele deixou tudo. O problema é que a gente quer morrer respirando. A gente quer roubar o ar que tem. Ele está dizendo: expira, libera aquilo que eu te dei. Na noite em que Jesus foi traído, a noite mais difícil da história. Você quer deixar Deus serviço na sua história? Parte lá no momento de maior dor. Eu estava esses dias, Lucas, reencontrando um cara, um moleque com 22 anos de idade. O médico chamou ele noivo, ele ia casar, tinha terminado a faculdade. O médico chama ele e falou: cara, tem 8 tumores no seu corpo, não tem jeito. O médico chama ele e diz para ele o seguinte: a única opção é você assinar a sua doação de órgãos. O médico falou para ele. Ele me ligou, ele falou comigo naquela semana, falou: pastor, eu não sei o que eu faço, porque alguns desses tumores, e sobretudo do pulmão, já não dá mais para mexer. Deu metástase no corpo e o do pulmão não dá para mexer. Tinha conferência no fim de semana, e a gente fala de servir, o irmão fala: ai pastor, eu tenho que chegar um pouquinho antes. O cara estava escalado para servir. Na semana, ele estava tendo que assinar um atestado de óbito dele. Eu reencontrei ele há umas 3 semanas atrás. Esse cara vem com um tubo de oxigênio, e no horário que a galera chega para servir, ele está com um tubo de oxigênio arrastando cadeira. Enquanto para todo... Eu não sei o que você acha que é a vida, gente. Essa idiotice que nos criaram, que você tem que ter um carro cada vez mais poderoso, que você tem que morar cada vez... Esquece isso. O nosso Jesus morre esvaziado. Ele não morreu com uma tanga, ele morreu nu. Ele não leva nada, ele morre em completa humilhação. Mas eu penso comigo que os mesmos homens que crucificaram o meu Jesus, que os mesmos homens que o viram nu na cruz, foram os homens agora em Atos da primeira conversão, que Pedro está dizendo: vocês crucificaram o autor da vida, vocês mataram ele. Ele não estava lá. E deixa eu dizer, entrega não é algo que Deus nos obriga, é algo que a gente quer dar. Essa igreja aqui não é a igreja que vai fazer você arrancar o seu dinheiro. Essa igreja aqui não vai tomar seu dinheiro. Mas eu estou para ver gente de aliança que dá dinheiro. Essas igrejas aí que faz tanta loucura. Eu estou para ver gente que está dizendo: Deus, está aqui meu dinheiro. É isso aqui que o Senhor quer que eu parta? Está aqui. Está aqui meus dias. Será que a gente pode pedir coisas mais elevadas para Deus? Está aqui minha família. Se o Senhor quiser colocar 1, 2, 3, 5 filhos a mais aqui dentro, a gente está aqui. Esse cara está com o balão de oxigênio. Eu falo para ele: cara, como é que você vai servir com a gente aqui? Ele diz: pastor, se for para morrer, eu quero morrer assim. E está todo mundo que para nós seria só mais um dia servindo. Quando chega no final daquele primeiro dia, ele diz: pastor, estou curado. Sabe por quê? Presta atenção. Nos ensinaram um conceito errado, que ficar sentado no seu lugar te cura. A gente pode entrar numa discussão teológica. Não existe esse pressuposto no Novo Testamento. Não existe. A gente é curado partindo. Esse cara diz: pastor, no meio da adoração, eu vi Jesus fisicamente. Ele veio e colocou a mão no meu ombro. Eu estou curado. Para contrariar a medicina e um médico que pede para você assinar a doação dos seus órgãos, o cara está lá. O que você vai fazer no meio da sua noite escura? O que você vai fazer com a sua história de dor? O que você vai fazer com o trauma que geraram? O que você vai fazer com a desgraça que um líder manipulador fez com você em outra igreja? Você vai chegar aqui, sentar e dizer: agora eu estou esperando, pastor. Não. Você pode se levantar do seu lugar. Sabe o que é cura no Evangelho? É você dar para alguém o que nunca deram para você. Só o Evangelho te dá capacidade. Só o Evangelho faz com que alguém que o pai foi embora, que cresceu sem a presença de um pai, um dia pegar uma criança no colo e dizer: eu vou ser o pai que não me deram. Só o Evangelho faz alguém dizer:
um líder me manipulou, mas agora eu vou ser um líder de segurança e confiança para alguém, mesmo que eu tenha sido manipulado. Só o Evangelho faz alguém. Só o Evangelho. E agora eu encerro mesmo e a gente vai orar. Eu vou no Peru, uma das maiores igrejas do Peru, o pastor é meu amigo. Ele já é um senhor, ele falou: Daniel, acho que eu nunca te contei a minha história, o que a igreja fez na minha vida. Saul, depois de tantos anos conhecendo ele disse: eu preciso te contar a minha história. O meu pai era tio da minha mãe, e ele abusou da minha mãe. Ele colocou minha mãe para morar em determinado lugar, ela tinha 15 anos, e ele começou os abusos aos 15 anos. E ele fez 5 filhos com ela, ele fazia os filhos, e minha mãe teve que ir vivendo nisso. Mas quando chegou um determinado momento, eu fui o filho caçula, essa mulher não aguentou mais. Eles são peruanos, ela vai embora, quando o filho mais velho tinha acho que 15 anos e podia cuidar dos mais novos, e ele era uma criança de 3, 4 anos, essa mulher vai embora para os Estados Unidos para trabalhar, e ela começa a trabalhar, e ela começa a mandar dinheiro, e ela mandava dinheiro e levava um filho mais velho, e mandava dinheiro. Eu falei: eu cresci nisso, sem pai nem mãe, até que um dia, uma vizinha falou: vamos na igreja comigo. Isso é ser igreja. Igreja não é um lugar que a gente está aqui para Deus satisfazer o nosso ego. Igreja não é um lugar que a gente está aqui para a gente continuar vivendo a nossa própria vida. Ele disse: foi a primeira vez que eu entrei num lugar que eu me senti amado. E aquele tio, ele me deu um abraço. E na semana seguinte, eu não fui. Nessa ocasião, só tinha mais 2 irmãos dele morando ainda no Peru. Ele morava numa comunidade. Para chegar na casa dele tinha que atravessar um rio. Ele disse que no domingo seguinte, esse cara lá da salinha descobriu onde ele morava. Esse cara foi e do outro lado do rio ele gritou porque descobriu a casa. E ele tinha ido jogar bola. A irmã dele falou que ele não estava. Quando ele volta, a irmã dele diz: vem um cara doido aqui. E ele ficou gritando o seu nome e dizendo que ele sentiu falta de você. Ele falou para mim com lágrimas nos olhos na mesa, um homem de 60 anos, ele disse: Daniel, nunca na minha vida alguém tinha dito que sentiu falta de mim. Eu não tive pai, a minha mãe teve que ir embora. Ele falou: naquele dia, com 8 anos de idade, no próximo domingo, eu entrei na igreja e nunca mais saí. Na igreja eu encontrei quem me ajudou a pagar minha faculdade. Na igreja eu encontrei uma família que disse: ele só é um menino órfão, sem pai nem mãe, mas vai casar com a nossa filha. Ele se tornou pastor de uma das maiores igrejas do Peru. A igreja que ele se converteu, a igreja que hoje ele é pastor. Isso é igreja. O que Deus está nos chamando a viver? O lugar onde você está dizendo: Deus, parte a minha história. Se você pode, só coloque a sua mão na posição de receber. Meu amigo, você que estava cantando aqui, eu sinto Deus te dizendo que é um alinhamento. Eu sinto um tempo de alinhamento de tudo aquilo que Deus te criou para viver e aquilo que naturalmente você vai viver. Eu sinto Deus dizendo: eu estou alinhando condições para aquilo que eu te prometi. Eu vejo um alinhamento de condições para todas as palavras que Ele depositou sobre você. É como se o vinho já tivesse sido liberado. É como se você, ao longo dos anos, você tivesse ouvido sobre esse vinho, e o vinho está liberado. É como se esse vinho também estivesse curtido. Esse vinho vai ficando mais caro, esse vinho vai se tornando mais nobre. Então Deus está dizendo a você: não há desperdício, não há atraso, porque esse vinho está ganhando mais valor. Mas eu vejo, é como se Ele preparasse agora uma garrafa para poder armazenar. Eu sinto Deus, e a palavra que eu sinto no meu espírito, Ele dizendo: eu estou alinhando as circunstâncias para o poder, para o impacto e para a graça que eu liberei acerca do seu ministério. Eu sinto que vai ter movimentações tão profundas e tão doidas na sua vida. Eu sinto Deus dizendo: o vento sopra para onde quer, e assim é todo aquele que é movido pelo meu Espírito.
Você está entrando numa nova temporada de liberdade, numa nova temporada de leveza, aonde mais do que nunca você vai sentir Deus bancando tudo aquilo que Ele te diz, aonde mais do que nunca o seu coração não vai estar apegado ao medo, Ele está aumentando o seu senso de urgência dentro daquilo que Deus te separou a ser e a viver. Eu oro para que não falte nada, nenhuma das condições para aquilo que Deus quer fazer. Estenda as suas mãos na posição de receber. Hoje meu apelo vai ser diferente, não vai ser para comer pão não. Hoje meu apelo vai ser para partir. Talvez tenha um dinheiro na sua conta que nem é mais seu, talvez tenha algo que Deus te mandou entregar, talvez tenha alguma coisa, talvez tenham palavras que você está guardando, eu não sei. Espírito Santo, querida, você de azul aqui, está na minha direção, você, com a sua mão no olho agora. Eu vejo como se uma bomba explodisse. E o que eu sinto é a palavra impacto. O que eu sinto Deus dizendo a você é: eu estou te reestruturando para aquilo que eu te criei para ser e fazer. O que eu sinto é que o diabo tentou te paralisar, porque havia uma expectativa de que te paralisando, ele paralisasse o aspecto e o impacto daquilo que Deus te criou para ser e fazer. Mas é mais do que só você. Quando eu olho para você, eu vejo como Deus disse para Abraão, para Sara, e diz: você vai ser chamado pai de muitas nações. Você vai, através de você, muitas gerações virão através de você. Por isso o que eu sinto é como se Deus estivesse te endireitando novamente. É como se Ele estivesse te reposicionando para o lugar que Ele te chamou para estar. É como se Ele estivesse te reposicionando para dizer: olha, eu estou te reposicionando para que você veja novamente a grandeza daquilo que eu te criei para ser. Por isso o que eu sinto é que nessa estação Deus está ampliando a sua memória profética, a sua capacidade de lembrar, de perceber, de sentir e de entender que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso o Senhor está te posicionando, e eu vejo como se Ele te chamasse de general de guerra. Deus está acelerando o seu desejo de voltar a fazer algumas coisas. Deus está intensificando e aumentando. E Ele está dizendo para você: você vai experimentar de um amor novo, você vai experimentar de uma graça nova, você vai experimentar de uma leveza nova. Coloque a sua mão na posição de receber. Obrigado, Jesus, Tu estás aqui. O que nós celebramos como igreja, mais do que os homens, mais do que qualquer outra coisa, o que nós celebramos é que nós temos você, e você é tudo o que nós desejamos. O que nos faz sair da nossa casa num domingo como esse, o que nos faz estar aqui. Mas eu oro pedindo ao Teu Espírito, nós estamos sentados na Tua mesa. Há dons a serem liberados aqui, então o que eu quero orar é que seja a maior temporada de liberação de dons dessa igreja. Eu oro, Pai, não mais pela nossa perspectiva do que podemos receber, mas eu oro agora, e nesse momento, por gentileza, esteja atento, eu oro agora para pessoas que têm dons espirituais, eles vão voltar a fluir, pessoas que fluíam e não fluem mais, eu oro agora declarando que elas voltem a fluir em dons espirituais. Eu oro agora por fontes que estavam entulhadas, que elas voltem a jorrar.
Eu oro por pessoas que já fluem. Eu oro agora por uma nova movimentação de dons. Eu oro agora para que os profetas dessa casa não se calem. Eu oro para que os profetas dessa casa não venham a esse lugar para comer pão, mas que eles sentem à mesa para partir o pão. Por um instante, Espírito Santo, eu oro agora para que as fontes jorrem. Rebabaxu, iriamaie, querie. Você sabe, mas o meu apelo nessa manhã é diferente. O meu apelo para você é: será que você pode partir o pão com alguém? Tem alguém nesse auditório que precisa ser curado através do seu abraço. Tem alguém nesse auditório que precisa ser animado através das suas palavras. Tem alguém nesse auditório que precisa ser encorajado através da sua vida. E eu queria que nesse minuto final agora você fizesse isso. Vamos lá, por gentileza.